A paz a todos. Passando aqui para contar um relato de algo que me aconteceu esses dias, para vocês entenderem, né? A situação assim que é coisas que a gente passa na vida, né? E que vem que é para tentar fazer a gente parar, né? Faço parte de uma igreja, canto com o grupo das irmãs e tudo mais. Sempre que tenho a oportunidade, eu a uso, né? Conforme Deus gera no meu coração. Porque eu sempre soube que, tipo assim, eu tenho que trabalhar na casa de Deus, que eu tenho que fazer alguma coisa. Sempre soube disso. Só que eu parto do princípio assim, algumas pessoas se escandalizam quando eu falo, né? Que tipo, eu estou na igreja evangélica, né? Mas eu faço algumas coisas que outras pessoas da igreja evangélica não fazem. Por quê? Porque eu não vivo de religiosidade, gente. Desculpa. Eu creio num Deus que tudo pode, que tudo faz. E eu creio nos mandamentos. Se vocês lerem a Bíblia, eu já falei isso várias vezes em vídeos meus, que o que Deus nos deixou foi os mandamentos, né? Todas as Bíblias de várias religiões que você vai achar igual em todas são os mandamentos. Em umas Bíblias você vai achar determinados livros, em outras você vai achar outros, né? Por quê? Porque Deus não criou religião. Ele criou, né? Ele deixou os mandamentos, as leis, o que deveria ser feito, né? Para que você vivesse o verdadeiro evangelho. E aí vem o ser humano, né? Para causar discórdia e cria lá suas doutrinas, né? Então eu não concordo com várias doutrinas, né? Tipo, domingo o pessoal da igreja foi para um passeio num clube. No clube as pessoas estão como? Vestidas em trajes de banho. Então, de biquíni, maiô, sunga, né? E eu sou categórica. Tipo, eu não uso shortinhos, eu não fico de sainha. Se eu vou para um clube, eu vou pra me bronzear, né? Se eu entro na piscina, eu fico de biquíni. Não uso fio dental nem nada, porque eu, Tatiana, não gosto. Então eu uso biquíni ou maiô e assim eu fico. Claro que no meio das pessoas andando, se eu estou fora da piscina, eu fico de saída de praia, né? E eu deixei bem claro isso pra minha pastora. Aí começam os problemas. A agonia dela, porque ela não achava certo, porque as irmãs estavam com seus esposos e que não sei o que não sei o que lá, né? Então que não era legal. Não era legal porque eu sou da igreja, os outros também são da igreja. Mas olha a hipocrisia, tipo, o encontro foi marcado num clube, entendeu? Aí eu já tinha dito pra ela que eu entendia, mas que eu não concordava. O que ela fez? Ela me chamou o pastor, me gerando uma situação totalmente desagradável, porque eu já disse que eu já tinha entendido, mas que eu não concordava. E aí eu fiquei possessa da vida, né? E assim, é nítido na minha cara, eu não consigo esconder, tipo, o meu desagrado. E aí ele me falou as mesmas coisas que ela, falou que não, e aí, pra eu evitar ser desagradável, não falar o que eu estava pensando, eu fiquei quieta, vim embora. E falei que eu ia pensar se eu ia ou não depois dessa, né? Bom, claro que eu não fui, né? E dei as minhas explicações pra ela no privado, pra não expor, né? Por que eu não iria? Primeiro porque eu iria deixar a minha família pra estar com o pessoal da igreja e eu teria que respeitar algo que eu não concordo. Segundo, pra não chamar de hipócrita, eu coloquei ironia, pela ironia.
Eu, por ser da igreja, seria chato estar de biquíni. Mas eles marcaram num clube onde as outras pessoas estariam de maiô e biquíni. Qual é a lógica? Porque eu parto do princípio assim, que a maldade está nos olhos de quem vê. Eu posso simplesmente estar vestida e um irmão me olhar com maldade. E aí? Então a questão não é meu maiô. É o olho do irmão. Quem tem que vigiar? O irmão, porque ele não conhece os mandamentos. Então eu parto desse princípio. Aí falei sobre a questão de, tipo, como claramente eu não concordo com os regulamentos da igreja, então é melhor eu ficar só no banco, né? Porque não tem lógica, né? Porque dentro das igrejas tem essa coisa, se você não concorda com regulamentos, você está fora do padrão da igreja, então você não pode participar das coisas da igreja. Eu mesmo me coloco no banco. E falei outras coisas, eu falei assim, da questão da agonia dela, eu falei que eu me senti me colocada numa situação desagradável e tudo mais. Você leu a mensagem? Não leu a mensagem. Tipo assim, na minha cabeça ficou, não deu nem importância pro que eu falei. Eu saí do grupo, falei que eu não ia por ter pensado, né? E assim, a minha resposta foi acordar com um louvor que fala assim: não é sobre religiosidade, eu quero intimidade, eu sou teu pai, é só chamar. Porque Deus, ele não quer religiosidade, ele quer intimidade. Então assim, essas coisas para Deus, porque assim, não tá escrito na Bíblia que você não pode dançar. A questão da bebida eu já expliquei em outros vídeos meus, né? Que é a questão do embriagar e quando é que você está embriagado. A questão da dança. Aonde diz que você não pode dançar se Jesus participou de um casamento? O primeiro milagre dele foi transformar água em vinho. Que Miriam, quando passou o Mar Vermelho, a primeira coisa que ela fez foi dançar, se alegrar, tocar pandeiro. Quando você dança sensualizando pro marido da outra, isso é pecado, irmão. Agora, quando você dança se alegrando, não tem nada que te coloque em pecado. Entendeu? Então, assim, são essas coisas que eu falo pra vocês, que eu não concordo com algumas regras da igreja. Entendeu? E aí, algumas pessoas se escandalizam comigo quando eu digo isso, né? Que nem já entrei em debate com isso, porque vieram me chamar uma vez que eu postei um vídeo que eu tava, né, dançando com umas amigas minhas, entendeu? E aí, né, lógico que você fica injuriada, quer dizer, e aí eu tenho meus debates com Deus, porque eu sou da opinião assim, tipo, não tem lógica eu continuar num lugar que, tipo, eu não concordo com os regulamentos. Mas aí o que acontece, né, porque aí você vai conversando, né, com Deus, né, no seu íntimo, falando pra ele, olha, senhor, então, tipo assim, eu indo pra igreja no domingo, é melhor eu sair, né? Porque não tem lógica eu ficar num lugar que eu não concordo, né? Vai ser melhor, eu acho que ir pra Umbanda, né? Ah, mas na Umbanda eu também não quero essa história de espírito me possuindo não, porque nem gosto, né? Eu vi outra coisa que eu não ia aceitar fazer trabalho pros outros, né? Porque eu acho que você tem que usar a espiritualidade pra, tipo, ajudar os outros, pra cura, pra aconselhamento, não pra você ficar fazendo trabalho pros outros. Nem eu vejo aí, né? História de amarração pra destruir vidas. Deus me livre e guarde, né? Afe Maria. Aí você fica, puta, não sirvo. Quer dizer, eu não me enquadro em lugar nenhum, né? Porque eu não concordo com várias coisas, porque Deus me livre, né? Ficar incorporando por aí, né? Não dá. Então, quer dizer, eu não. Aí você fala, poxa vida, onde eu vou então, né? Porque, tipo, não vou me enquadrar em lugar nenhum, né? Porque que nem eu nasci e cresci na católica, mas na católica tem a questão daquela religiosidade, que são as orações todo ano, a mesma oração, o ano litúrgico, que não sei o que não sei o que lá. E, é difícil, viu? Mas aí, né, olha, pra você seguir, assim, eu sei que eu sirvo a Deus, eu sei do meu contato com Deus, e aí é lógico que eu fui pega, né, na igreja, porque aí Deus manda recado, né? Que de uma mesma fonte não pode jorrar duas águas, que ele não me quer em outro lugar, né? E dali
sabatinada, né? Mas o que eu quero dizer pra vocês com esse vídeo? É que assim, a gente, quando passa por esse tipo de situação, a nossa primeira reação é tipo, vou parar, eu vou sair. Só que essas pessoas, elas permanecem na igreja. E quem que tá deixando de receber a bênção? Você, né? Bom, eu na realidade eu não deixei de receber porque eu continuo, né? Porque eu sou dessas, né? Tipo, eu vou no ódio mesmo, porque eu falo, eu sou afrontosa. Então eu continuo indo, né? Porque eu falo assim, ruim, hein? Que eu vou parar, que eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei quem é o Deus que eu busco, eu sei quem tem me mantido de pé. Então eu continuo indo pra igreja. Não fui durante a semana, porque eu dei plantão, né? Como todo mundo sabe, eu sou da enfermagem. Então, eu trabalho plantão sim, plantão dia sim, dia não. Né? Então, calhou dos dias do culto serem meu plantão semana passada, então não deu pra ir. E só deu pra eu ir no culto, que não era meu plantão. Aí eu fui no domingo, mas aí ele foi sabatinada, né? Mas tá bom, né? Tudo pra honra e glória de Deus, e era a palavra que eu precisava ouvi uma vez que eu fui já conversando com ele no caminho para a igreja. Então foi resposta da minha oração. Mas assim, o que eu quero deixar bem claro para vocês. Enquanto a gente deixa de ir para a igreja, de buscar a palavra, de se alimentar, de se fortificar, né? Buscar meios de se manter de pé na caminhada, esse povo continua na igreja. Então não deixe. Não deixem de buscar, independente da situação que você veio buscar. O que você tem que fazer é como eu, pedir para que Deus dê sabedoria para essas pessoas para guiar teu povo, porque o erro começa em quem está dentro da igreja dirigindo as pessoas, né? Porque aí o povo tem hora que eles questionam, por que abandonou a igreja, tá em pecado? Não tá em pecado, é o próprio pessoal da igreja que desanima quem está dentro da igreja por certas condutas, entendeu? Então, se você já passou por isso, reconsidere, volte para a igreja, não se deixe desanimar, porque maior é Deus. Peça para quando você estiver lá, para que Ele tape seus olhos para as coisas que não te agradam, né? Assim como seus ouvidos, e mantenha o foco, né? Porque o nosso foco tem que ser em Deus. Amém? Espero que vocês entendam o que eu estou dizendo aqui. Não estou querendo apontar ninguém. Estou contando uma situação que aconteceu comigo, o que eu faço, né, nessas situações, que não é a primeira e com certeza não será a última, porque eu já passei por várias situações dentro da igreja, que se eu não tivesse meu foco em Deus, eu já teria parado por diversas vezes, né? A vontade sempre é de parar, mas aí vem o Espírito Santo lá, sabe? Que nem uma imagem uma vez que eu vi no Instagram, como uma pomba e te pega assim, ó, pela camisa e sai te arrastando. É exatamente assim. Então, se você que tá vendo esse vídeo hoje parou por algum motivo, por alguma coisa que você ouviu de algum irmão dentro da igreja que te chateou, volte hoje. Volte hoje a procurar a Deus. A Deus, não é o irmão. A Deus, se reconcilie com Deus e volte, né, para o lugar da onde você jamais deveria ter saído pelo erro do irmão que é tão pecador quanto você, tão falho quanto você, que precisa de oração assim como eu e você. Amém? Ótima terça a todos, fiquem com Deus.